Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Vou começar com o grande Lucas. E aí, só deixa eu botar aqui o lado certo. Sem problema, E aí, meu querido. querido, tudo certo? Tudo maravilhoso. Agora vamos bater o papo aí sobre esse grande intelectual de nosso tempo, que hoje está fazendo 93 anos, verdadeira lenda viva, grande Thomas Sowell. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aí do Clube Frecaneca. E hoje nós estamos aqui com um comunicador formado em publicidade e pesquisador em filosofia política do Labor, da PUC São Paulo, grande Lucas Corrêa. Seja bem-vindo, meu amigo. Ele é um dos grandes especialistas aí de Thomas Sowell, e já vi algumas aulas dele, e escreve muito bem. Recentemente participei de um grupo de estudo rapidinho com ele, e aí daí surgiu essa interação. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o Thomas Sowell. Em primeiro lugar, deixa eu fazer só uma observação. Sim, Eu tô com um mutante aqui no meu olho, que é um terçol. Então, vocês tentem ignorar isso, reparem na beleza do nosso entrevistador aí, o Gabriel, porque esse negócio aqui tá feio pra cacete. tranquilo. Tá tudo certo. Bom, 93 anos, um desenvolvimento intelectual e um impacto que a gente não, não é difícil estimar. Assim, um cara é grandioso demais, Thomas Sowell. E, bom, nasceu dia 30 de junho, né, de 1930, então viveu bastante coisa. Ele foi criado pela tia-avó, na verdade, no pai bem a falecer antes mesmo dele nascer. E contra qualquer tipo de problemas ruins, de intempéries na vida, ele nunca foi desculpa para ele. Sempre teve uma inteligência desenvolvida desde cedo. Foi um brigão ainda quando jovem, é engraçado essa passagem da vida dele, mas sempre teve opiniões muito assertivas e foi desenvolvendo, por influência de professores, exemplo dentro de casa, esse gosto pela leitura e pela educação. Então, ele é um autodidata, ele gosta de conhecer, mas de uma forma muito honesta. Ele é um, Thomas Sowell, ainda vivo, graças a Deus, é um intelectual de muita honestidade. Ele não é um empirista, né? Então, ele busca compreender as coisas do mundo, as visões e como funciona. É um crítico social, um economista e um filósofo político ao mesmo tempo. E com todo o gabarito para isso. São mais de 45 livros, né, cara? 45 livros, dá para talvez mais um aí, quase um por ano desde 71, né? Absurdo. Com uma qualidade. Então, o cara, de fato, é muito grandioso. E aí, Tem um para ser lançado esse ano ainda. vai ser lançado esse ano, né? Qual, É. sabe o seu título? Ele chegou a já informar, tudo mais? Hum, sim, tem título, mas eu não lembro de É, cabeça aqui, deixa eu dar uma olhada. tranquilo. Como foi que você conheceu o Thomas Sowell, Lucas? Como foi esse processo para você? Primeiro impacto. Ahn, eu conheci o Soul, não lembro exatamente o ano, deve ter sido por volta de 2012, talvez, porque tem alguns conteúdos dele no YouTube, né? E tem há muitos e muitos anos, né? E aí, em algum momento, um conhecido meu, um amigo meu, me mandou um vídeo dele falando sobre questões de disparidades sociais, né? Disparidades entre grupos. E eu achei interessante que ele trazia argumentos muito fortes e aquela veia empirista dele, né, que tu falou, então, de avaliar os fatos com base em dados e não com base em meras crenças ideológicas, né? Enfim. E aí eu achei bem interessante o que ele trouxe ali, a forma como ele expôs uh, de,
apaixonada, né? Uma forma de quem realmente está interessado em resolver a questão, está interessado em achar explicações e não Sim, está interessado só em afetar uma certa preocupação com isso ou com aquilo e, enfim, jogar para a torcida, sabe? Ele queria entender a situação, porque se tu quer melhorar uma situação, que é totalmente legítimo, e a gente deve, eu acho que a gente deve sim buscar melhores condições para todos, né? Só que se tu quer fazer isso, tu precisa ter o pé na realidade. Tu precisa entender os dados, tu precisa entender como que as coisas funcionam, porque senão tu não tem como endereçar o problema de uma forma produtiva, de uma forma eficiente. E pelo contrário, muitas vezes o que acontece é tu endereçar o problema da forma errada, porque tu não está preocupado com as explicações, mas sim com afetar um certo discurso, dizer que tu está do lado do bem, do lado dos anjos, enfim. E isso me chamou muita atenção nele, né? Então, a partir disso, assim, que eu comecei a ir atrás de textos, né, de artigos, de livros. Descobri que tinha alguns livros com tradução dele aqui no Brasil, e o primeiro deles que eu li foi Os Intelectuais e a Sociedade, que é um livro de 2009, e que é um livro fantástico. E então essa foi a minha introdução, assim. muito bom. Bom, frase dele do Conflito de Visões, né? A realidade é muito complexa para ser compreendida por qualquer mente. Então, as visões são como mapas que nos guiam através de um mareado de complexidade desconcertantes, né? Ele coloca bem essa questão do mundo como um universo caótico, né? Para você compreender de forma tão maravilhosa ou completa, sendo você um indivíduo no meio desse caos, né? De informação, de realizações e tudo mais. O Thomas Sowell lembrou aqui o nome do livro que ele vai lançar esse ano é Social Fallacies Justice, né? Falácias da Justiça Social. E Isso aí. lembrando agora dos intelectuais da sociedade, lembrou justamente porque é nesse livro que eu acho que ele já lança o que aqui no Brasil foi traduzido como os intelectuais ungidos, né? Tomação é fora de série, eu gosto bastante. E esse ungido que ele diz é justamente aquele intelectual que, por ter um diploma dali da USP e tudo mais em história, quando ele fala de economia, ele também vai ter a unção para falar bem, ser escutado. Essa unção também vem da mídia. Como é que ele comenta isso nesse livro, já que foi o primeiro que você leu? E como isso afeta a gente? Então, nesse livro ele faz uma crítica àquelas pessoas que, por terem uma formação maior do que a maioria das pessoas do resto da sociedade, acreditam que, por ter um conhecimento supostamente maior do que todos os demais, eles poderiam usar esse conhecimento para guiar a sociedade e guiar as vidas dessas outras pessoas, né? Então, é aquela velha noção paternalista, né, de querer achar que porque tu tem um determinado conhecimento, tu sabe o que é melhor para as vidas de todos e tu pode, a partir dessa suposta sabedoria superior que tu tem, criar grandes programas, grandes engenharias sociais, né, ou o que Burke chamava de teorias de gabinete, né. Então o cara que tá lá em Brasília, sentado atrás de uma mesa, ele acha que ele tem um conhecimento melhor do que as pessoas que estão, sei lá no norte do país, sabe, ou aqui no sul, lugares totalmente diferentes, mas ele acha que ele que está lá, ele tem um conhecimento que é capaz de criar uma política que vai dizer como que a pessoa deve gastar o seu dinheiro, que parte que deve ficar com ela, que parte não deve, enfim, como que... Então assim, basicamente é um dos fatores, né, para ele escrever esse livro e para ele chamar de ungidos, né, esses intelectuais, é justamente essa crítica que ele faz, né, aos intelectuais, mas vai muito além disso, né. Ele traça um histórico do papel dos intelectuais na sociedade ao longo do século XX, que foi um século de eventos históricos extremamente importantes e definidores do mundo como a gente conhece hoje, né. No século XX foi o século dos totalitarismos, né?
Então, foi o século, hoje a gente vive Reflexo comparativamente. dessa época, né? Primeira Guerra já mudou a história do Ocidente, da humanidade dali para frente. E depois veio a Segunda Guerra, Guerra Fria. Então, Guerras muitas coisas mundiais acontecendo. e totalitarismos. Então, foi um século assim realmente excepcional. E hoje a gente vive num mundo comparativamente muito mais tranquilo. Claro, agora a gente está vendo o retorno de certas coisas que muita gente aí achava que nunca ia mais voltar, Sim. enfim, muita gente hoje nem entende por que acontecem guerras, né? Então, daí a gente vê uma guerra estourando lá na Europa e aí as pessoas ficam sem saber como interpretar isso, né? Mas o mundo do século XX, especialmente a primeira metade ali, foi um mundo extremamente conturbado, que viu as maiores atrocidades da história da humanidade, né, acontecerem. E então ele pega como que foi o papel dos intelectuais ao longo desses processos. E ele vai trazer vários intelectuais que defendiam sistemas mais malignos que a gente viu, sistemas mais atrozes que a gente viu na história humana, né, que foram os totalitarismos. Então, tem grandes intelectuais que dispunham de grande prestígio internacional Sim. e continuaram E sendo continua. prestigiados e continuam. E eles defendiam, e muitas vezes continuaram defendendo, alguns pararam de defender esses regimes, mas outros continuaram até o fim da vida. Então ele faz esse resgate, e muito para mostrar que não é porque o intelectual ele tem um PhD, ele tem um doutorado, ele é extremamente inteligente, ele tem um poder intelectual que dificilmente alguém discutiria, que não é maior do que da maior parte das pessoas. Tipo, a maior parte das pessoas não tem capacidade de discutir em alto nível com pessoas com grande poder intelectual. Mas isso não quer dizer que essas pessoas com grande poder intelectual sejam mais sensatas. Então, é legal colocar essa ideia em contraponto. Poder intelectual não equivale a bom senso. Bom Sim. senso é uma coisa que está totalmente desconectada tanto de poder intelectual quanto de conhecimento formal, de educação formal. Uma pessoa extremamente simples, extremamente humilde, com condições materiais as mínimas, pode ter um bom senso muito maior do que um grande intelectual com as melhores condições materiais, com uma grande obra, com grande conhecimento especializado. Bom senso não se confunde com poder intelectual. Intelectual, Então, né? e ele comprova isso pegando um histórico de grandes intelectuais que ao longo do século XX, mesmo tendo um trabalho reconhecido até hoje, intelectual reconhecido, realmente tendo dado contribuições incríveis à história do pensamento, eles defenderam coisas absurdas. Então, eles eram extremamente insensatos. Então, acho que é isso que é interessante, né, que o Sou traz, essa contribuição que ele traz, de mostrar que é uma ideia equivocada, essa ideia de que existem seres, que aí ele chama, ironicamente, de ungidos, né, que esses ungidos, eles por alguma razão poderiam guiar o resto da sociedade só porque eles têm um determinado conhecimento. Não é assim que funciona. Isso é. Se eu não me engano, no livro ele cita Sartre, que visitou na época a Alemanha nazista e falou que não tinha diferença alguma para a França, né, que ele vivia e tudo mais, né, como algo maravilhoso da época, né, e não preciso mostrar a falácia aqui e a falta de bom senso, né, um homem de até hoje, né, ainda reconhecido com um poder intelectual grande, mas com total falta de bom senso. Tem algo que Aristóteles fala, né, que a polis é o reflexo do indivíduo. Então, a cidade ela é o reflexo do indivíduo. Só que se as pessoas desejam o impossível, né, somente os mentirosos podem satisfazê-lo, né, uma das frases de Thomas Sowell. Então, para a gente ter uma política, para a gente ter uma cidade, para a gente ter todo esse desenvolvimento mais justo, né, a gente tem que ter essa parte individual, né, mais correta. Né? E aí ele vai lançar, inclusive, o livro esse ano, falando sobre a questão da justiça social, mas como um grande empirista,
ele tem lá no início uma trilogia que você deu e domina como um poucos para falar aqui para a gente, que é a trilogia da cultura, né? Então, em 94 ele lança o livro Raça e Cultura, em 96 ele lança o livro Migrações e Cultura, e em 98 Conquistas e Cultura. Qual que é a tese de Sowell nesse sentido? Porque ele faz um papel de crítico social, um filósofo certamente histórico, mas e ele vai fazendo algumas coisas bem à frente, né, do seu tempo, 15 anos antes, por exemplo, de Jared Diamond, né, que vai falar de armas, germes e aço, de algo Sim. parecido. O que é que ele fala nessa trilogia, inclusive mais domínio? Sim. Então, a trilogia da cultura é uma parte, uma grande parte da obra do Sowell, que até pouquíssimo tempo atrás não tinha basicamente nenhum conhecimento, né, sobre essa trilogia aqui no Brasil, né? Então, Sowell é um economista e a gente tinha então o trabalho dele tanto na economia com a tradução de economia básica, que também foi recente, acho que foi 2018 talvez, não sei se não estou enganado, mas foi por ali. E antes disso a gente teve Intelectuais e Sociedade, a gente teve Conflitos de Visões, mas essa parte relacionada com a cultura é uma parte que a gente não tinha tradução aqui ainda, e o Clube Sim. Ludovico trouxe agora, de forma inédita, essa tradução do Conquistas e Culturas, que é o livro que fecha a trilogia da cultura, né? Eu acho, assim, para mim, pessoalmente, foi a obra assim, que talvez mais me impactou, o primeiro livro dessa trilogia, que é o Race and Culture, Raça e Cultura, porque ele traz ali uma quantidade de conhecimento, né, uma riqueza bibliográfica, uma riqueza de pesquisa que é incrível, assim, é uma coisa incrível. Tu lê, cada página que tu lê tem uma série de referências, né, tem 5, 6, 7, 8 às vezes notas de referências, porque ele pega, para escrever esses livros, ele fez pesquisas ao longo de 15 anos ao redor do mundo, literalmente, né? Ele viajou o mundo, deu 2 voltas ao mundo ao longo de 15 anos, coletando material, porque na época que ele fazia pesquisa, a gente não tinha ainda tanta facilidade tecnológica como a gente tem hoje. A gente coloca na Wikipédia, no Google, em portais acadêmicos, a gente acha uma série de estudos, de pesquisas. Então a gente está digitalizando tudo, né? Um grande escopo, um grande bojo de conhecimento acadêmico desenvolvido ao longo das décadas, dos séculos. Na época que ele faz as pesquisas deles, ainda não tinha isso tudo, né? Então, imagina que ele está pesquisando lá nos anos 70, 80, tu precisa, muitas vezes, se tu quer ter os melhores, os mais atuais dados, né, de pesquisas, precisa ir até os locais. Então, ele fez essas voltas ao mundo para coletar os dados mais importantes para trazer esse estudo dele. E os pontos que ele toca e que ele busca contestar são, por exemplo, a tese do determinismo social dos grupos, né? Existe uma tese que hoje em dia é extremamente dominante ainda, e aqui na América Latina também isso é bem forte, que é uma tese de que os grupos sociais eles são determinados pela sociedade, pelo um todo da sociedade, né? Eles não teriam poder de autodeterminação, né? Eles são vítimas das dinâmicas sociais. Isso é tipo a visão materialista histórica, né, lá do Marx, é bem um ambiente... marxista, E num escopo mais amplo, né, internacional, sim, isso também se aplica, né? Então, as teses de exploração internacional, né, as teses, a gente aqui no Brasil, essas teses são dominantes, sim, assim, né? Teses de exploração internacional, teses, como é que eles chamam? Dependência, até a teoria da dependência, né, extremamente forte aqui no Brasil. Na parte da economia, né,
Bom, é bem nesse sentido. Aí, nesse caso de interdependência que você fala, ele fala, se Portugal roubou nosso ouro, por isso o Brasil é pobre, e aí a gente vai sempre ser pobre. Estou generalizando absurdamente aqui, mas nesse sentido, né? Então o Brasil vai ser agropecuário, mais segundo essa pegada, e assim seguirá, enquanto você tem a Europa que, com tecnologia, e a gente sempre vai ser algo mais abaixo de segundo mundo, os Sim, países de primeiro mundo ser primeiro mundo, sim. de cima É, saúde, de baixo. essas teses são teses muito baseadas numa obra extremamente antiga já, que é o Imperialismo do Lenin, que é onde ele aplica a teoria da exploração marxista de forma internacional, né, para dizer que nações exploram outras nações. E o Sowell pega no Race and Culture, ele toca nesse livro aí e traz, e ele mostra que os próprios dados que o Lenin trouxe na época não demonstravam aquilo que ele concluiu. A conclusão dele não era demonstrada pelos dados que ele colheu. Mas então é isso, assim, hoje a gente tem essas teses predominantes, né, de que o Brasil é pobre porque ele foi explorado, né, os países africanos são pobres porque eles foram explorados. Então é uma tese que foca no imperialismo, né, então os países que são os países imperialistas enriqueceram à custa dos países explorados, né, das colônias. E aí tem a teoria da dependência, que fala, então, divide entre países centrais e periféricos, e daí coloca isso na chave capitalista e diz que o capitalismo ele precisa dos países periféricos, né, para que os países centrais continuem dominando economicamente, e que para romper com isso só se rompesse com o capitalismo. Então, e aí, e aí por diante. Nesse sentido de cultura, então, só é quem fala, né, que se um grupo étnico não racial enfatizar o trabalho árduo, né, economizar dinheiro, buscar uma forma de se aprimorar, né, academicamente, né, estudar, geralmente prosperará. E aí, quando ele vai falar disso, ele sempre cita os judeus, que é um grupo minoritário que, independente de todas as circunstâncias, ascendeu economicamente em todas as suas eras, né, japoneses, sul-coreanos agora, né, e tudo mais, né, nesse sentido. Mas isso porque tem um ponto comum nesses grupos minoritários que a gente está falando, que é a cultura. E como é que seria, então, essa definição de cultura e a importância dela para essa prosperidade, manutenção de boas virtudes, né, para Sorel? Como é que ele fala sobre isso, então, em raça e cultura? Então, a definição de cultura e o aspecto da cultura que o Sowell está estudando aqui não tem nada a ver com o aspecto que a gente pode ver, assim, de gente que fala sobre alta cultura, não tem nada a ver com isso. Sim. Ele está pegando um aspecto prático de cultura. Então, significa atitudes culturais, padrões de comportamento, atitudes em relação à educação, em relação ao trabalho, em relação à concentração e especialização em determinadas atividades econômicas, em determinadas ocupações, determinados ofícios. E ele vai pegar e vai traçar um histórico de uma série de grupos étnicos ao redor do mundo e mostrar como cada grupo tem padrões muito diferentes entre si. E esses padrões, muitas vezes, eles se repetem quando os grupos saem dos seus países originais e vão para outros países. Então, o mesmo grupo que se concentrava em determinada área, por exemplo, na área têxtil, ele traz... tu citaste os judeus, né? Os judeus eles foram proeminentes e muitas vezes predominantes na indústria têxtil durante vários séculos em países mundo afora. Da Espanha medieval à Austrália, do Império Otomano ao Russo, bem como na Argentina, aqui no Brasil, na Alemanha e no Chile. Então, esse é um exemplo muito claro de um grupo étnico que tem uma cultura que se focou em determinados... Né, que tem focos em determinadas indústrias, em determinadas ocupações, e eles repetem essas mesmas performances em qualquer lugar onde eles estão inseridos. Então, essa tese que a gente estava comentando, de que do determinismo social, de que os grupos são determinados economicamente, socialmente, pela sociedade onde eles estão inseridos, ela vai por água. Porque se tu pega um grupo e ele em sociedades totalmente diferentes, ele tem os mesmos resultados, então o resultado dele não pode ser dependido das sociedades onde eles estão.
se eles estão em Não. sociedades muitas vezes totalmente diferentes, díspares, sofrendo muitas vezes perseguição, discriminação, e mesmo assim conseguem prosperar, essa tese não se sustenta. E ele vai trazer vários outros grupos, né? Não se trata aqui só dos judeus, Sim. ele traz os chineses, que foram predominantes no varejo em lugares tão variados quanto a Jamaica, Filipinas, Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Panamá, Peru, Brasil. traz os alemães que foram traz os alemães que foram pioneiros na produção de pianos na América colonial, na Rússia czarista, na França, na Austrália, na Inglaterra, traz os escoceses, que em determinado momento foram um povo considerado muito atrasado, mas que quando mudaram certos padrões, eles avançaram na medicina e traz os italianos na arquitetura, na pesca e por aí em diante. Então, ele vai trazer uma série de grupos e mostrar que, muitas vezes, o destino econômico desses grupos, ele se explica pelo próprio padrão de comportamento desses grupos, e não pelo um aspecto da sociedade, Sim. não por eles estarem dominando, por exemplo, uma questão política na sociedade, terem um poder. Muitas vezes, a maioria desses grupos, aliás, nesses lugares onde eles prosperaram, essa dominação que eles tiveram em várias indústrias, eles não tinham representação na política, muitos desses grupos. A maior parte desses grupos aqui que a gente citou, eles estavam em locais fora das suas sociedades, muitas vezes, e não tinham representação política nenhuma, e mesmo assim prosperavam. Então, assim, não é porque não tem representatividade na política que o grupo não vai prosperar, entendeu? Então, isso que ele traz, esses dados que ele traz, colocam por água uma série de teorias, de teses, que a gente está muito acostumado a ver por aí. Mas eu acho que é importante fazer um adendo aqui, que é o seguinte: o Sol não nega que haja discriminação, ele não nega que haja dominação. Tem um livro inteiro falando sobre isso, né, sobre dominação e os efeitos ambíguos da dominação em determinados povos. E ele não nega que isso seja um problema. Muito pelo contrário, ele vai trazer, ao longo dessa trilogia, vários casos, um histórico de discriminação, de coisas, de crimes cometidos contra minorias, vai trazer uma série de questões e vai condenar todas essas questões, só que isso não se traduz diretamente, né, nas teses que a gente vê dominantes hoje, né, de que os grupos são totalmente determinados pela sociedade, e se tu não mudar a dinâmica da sociedade, não mudar, romper com a economia capitalista, romper com a política liberal, né, ou seja, criar um outro tipo de política, ou se a gente não tiver uma representação exata de grupos sociais na política, então nada disso vai mudar. Então, essas questões que ele coloca que são contribuições extremamente ricas para o debate e extremamente bem pesquisadas e referenciadas. Sim, ele traz embasado, né? Isso é um ponto muito importante, porque importa muito para um discurso mais populista você acusar algo mais abstrato, como está vendo, é a estrutura que vai fazer com que você sempre se mantenha no seu local, é a instituição tal que vai ter essa questão de discriminação dentro dela, então não adianta você lutar, tem que mudar a estrutura, tem que mudar a instituição, e aí a pessoa vai pelo lado mais emocional, e isso importa muito. E como ele fala, né, em relação bastante às minorias, mas ele fala, por exemplo, em relação aos negros, né? Os políticos não se importam com os negros, mas sim com os votos negros, né? Então, tem que ter essa chavinha na cabeça aí de compreender de que não é a intenção verdadeira, é entender como é que funcionam as coisas. Bom, então, basicamente, em raça e cultura, imigração e cultura, e conquista de cultura, ele vai trazer todo uma... Começa com a tese inicial, né, que ele mostra, então, que a cultura tem mais a ver com atitudes e comportamentos de um grupo minoritário, ou que seja, né? Mas, então, desde a migração e todos os processos, não é o ambiente que vai determinar como o indivíduo pode vir a ser ou viver no mundo. Isso é um ponto extremamente importante. Então, é o indivíduo que importa mais. Essa é uma raiz bem liberal dessa fala dele. Não é necessariamente o indivíduo. O que ele traz aqui é o seguinte:
a sociedade, o ambiente mais amplo, Sim. ele não determina como os grupos vão se sair. Não quer dizer que não tenha influência, não é isso? Não é que não existe influência, não é isso que ele está dizendo. O que ele quer dizer é que os grupos eles têm padrões de comportamento próprios. E eles podem eventualmente mudar isso. E esses padrões de comportamento próprios são muito determinantes, exercem um papel extremamente determinante nas performances deles mesmos. Então, assim, eles não são simplesmente vítimas da estrutura social como um todo, entende? Eles são núcleos, os grupos são núcleos dentro da sociedade de comportamentos, de atitudes culturais, né? São núcleos, pequenos núcleos de culturas próprias que essas culturas, muitas vezes, elas vão ter muito mais influência sobre os indivíduos dentro do núcleo do que a sociedade como um todo, entende? Então, é essa análise que ele está fazendo, que os indivíduos dentro desses grupos, eles são muito influenciados pela cultura própria dos grupos, não da sociedade como um todo. Não de uma dinâmica social em que tem um grupo dominante e todos os outros são explorados, entende? Então, ele traz essa outra forma de enxergar e embasa muito bem com os dados demonstrando, né, que realmente a performance desses grupos tem muito mais a ver com as culturas internas deles do que com uma estrutura da sociedade que muitas vezes é totalmente diferente onde eles estão e mesmo assim eles têm os mesmos resultados. Muito bom. Bom, isso é bem honesto e humilde da parte dele. Não poderia ser, já que ele é um empirista, né? Então se atém aos fatos, né? Não dá para querer ele moldar o mundo à ideologia. Né? Isso é justamente a vontade autoritária, né? Daqueles que querem moldar o mundo à sua própria ideologia. E aí, então, eu penso que ele é próximo do que Ortega y Gasset, né? Vai justamente falar, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? Ele tem a própria individualidade, a característica, mas as circunstâncias também fazem sua influência. Exatamente. E aí, organicamente, aquelas coisas mais fortes, aquelas coisas que se provaram ao longo do tempo, é o que se mantém na cultura. Desde o ditado popular, aquele negócio que você aprendeu com sua avó, que está na sua família há muito tempo, mas com grupos maiores, né? Estamos falando da cultura judaica, da cultura negra, da cultura indígena, e assim vai. A gente pode ver isso mesmo dentro do nosso Brasil, né? Com os estados, dentro do Nordeste já vai ter essas pluralidades, e as regiões já vai mudando, já vai ter algumas culturas diferentes, e tudo isso importa e as boas coisas vão se mantendo ao longo do tempo, por algum motivo. Né? Bom, vou aproveitar então, já trazer uma pergunta aqui da Carla Pinheiro, nossa parceira com o Lola aqui em Pernambuco, e ela perguntou algo para você, Lucas. O que acham do fim das cotas dos Estados Unidos? Cotas raciais aqui no caso, né? A Suprema Corte definiu o fim das cotas raciais nas universidades e colégios e tudo mais nos Estados Unidos. Como é que Sowell, por exemplo, vai tratar sobre isso? Então, o Sowell, ele tem uma grande pesquisa sobre ações afirmativas, dentro das quais uma das formas de ação afirmativa são cotas raciais nas universidades, mas tem muitas outras formas de ação afirmativa. Ele tem um estudo empírico mundial também que foi feito, na verdade, concomitantemente com essa trilogia da cultura. A trilogia da cultura envolvia no início também uma parte que era focada em políticas preferenciais. E essa parte saiu de fora da trilogia e foi lançada como um livro avulso, que é Preferential Policies, alguma coisa assim, que também é o estudo internacional. E mais tarde, alguns anos depois, acho que no início dos anos 2000, também acabariam virando mais um livro que é o Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, onde ele traz também um trabalho empírico avaliando os efeitos das políticas de ação afirmativa ao redor do mundo em diversos povos, não só nos Estados Unidos, mas em muitos lugares que as pessoas nem sabem que existe ação afirmativa e que às vezes existia até antes dos Estados Unidos. Então, por exemplo, ele traz o caso da Índia. A Índia lá na Índia existia cotas e ações afirmativas antes dos Estados Unidos. Se não me engano, mais de 70 anos já que existe políticas de ações afirmativas na Índia.
Então ele vai trazer vários casos ao redor do mundo e vai avaliar os efeitos práticos dessas políticas. E ele vai descobrir, nesse estudo, que muitas vezes os efeitos podem ser deletérios. Ele descobre, por exemplo, que dentro dos grupos beneficiados, geralmente as pessoas que são beneficiadas, os indivíduos beneficiados dentro daquele grupo, já são as pessoas que têm melhor condição, que já tinham melhor condição dentro do seu próprio grupo. Então, geralmente tu não está afetando com essas cotas as pessoas que têm mais necessidade dentro desses grupos. Já está afetando aquelas que já estão num topo ali do grupo. Ele vai descobrir coisas como, por exemplo, que muitas vezes o fato de tu ser colocado nos Estados Unidos, por exemplo, né, muitos alunos eles eram colocados, alunos que tinham condições de entrar em certas universidades, devido às cotas eles entravam em universidades muito mais exigentes que não eram correspondentes ao nível que eles tinham educacional. Então, ele descobre que muitos alunos eles acabam largando, eles acabam não conseguindo concluir, porque eles foram pareados, através das cotas, com universidades, com cursos, às vezes, que estão muito além do que eles conseguem. E claro que isso é negativo, porque é melhor tu sair, é melhor tu entrar numa universidade que não é uma Ivy League, né, mas sair com um diploma, ou tu entrar na Ivy League por causa da cota e parar o curso, né, e não conseguir completar. Sim. Então, ele vai descobrir uma série de coisas, né. Também, em muitos países, as cotas acabaram tendo efeitos sociais muito deletérios, de aumentar muito os conflitos entre os grupos, né. Isso aconteceu na Índia, e às vezes com eventos assim bem chocantes assim de violência. E, enfim, ele vai trazer uma série de questões ali que colocam sérias dúvidas sobre a eficiência dessas políticas de cotas. Porque uma das questões, por exemplo, é que as cotas elas sempre começam como sendo publicizadas como políticas temporárias. Sim. Né? É sempre uma coisa temporária para corrigir um problema que o problema tá ali, existe. Acho que boa parte das pessoas concordam que há uma disparidade muito grande social entre vários grupos em vários países. Só que aí tu tem que avaliar, bom, esse programa está resolvendo esse problema ou não está? Claro que está sendo feito. E o fato é que, assim, basicamente, acho que não existe um país em que foi implementar a cota, programas de cotas, ação afirmativas, que esse programa acabou. Que esse programa chegar, não, agora acho que a gente resolveu, já chegou num nível mais aceitável, não precisa mais. Pelo contrário, na verdade, a tendência é que esses programas sejam expandidos. Né? Então, a gente está vendo, agora com essa decisão da Suprema Corte, uma coisa que eu não cheguei a ler, eu vi a notícia, não cheguei a ler detalhes, não sei como é que vai funcionar daqui para frente, mas talvez seja um evento que vai possibilitar uma avaliação no sentido de, bom, é a primeira vez que acabou, sim, agora não vai mais ter, como é que vai ser? Mas, bom, aí teria que ver se realmente se vai ser proibido que tenha cotas. Como eu falei, não li a notícia, não sei bem como é que vai funcionar, se assim, as universidades não podem mais fazer cotas, né, porque seria contra a Constituição, pelo que eu entendi, é uma decisão constitucional, né, decisão da Suprema Corte. Então a gente vai ter que ver daqui para frente. Assim, Tem todo um sistema de filtros na Constituição americana, porque os estados também têm suas próprias constituições. Né? Então, a depender do que é definido pelo STF de lá, né, que é a Suprema Corte, STF de lá, os estados podem acatar ou não, mas tem meandros, tem coisas que tem que acatar e tem coisa que dá para ter jogo, né, vai depender do estado. Bom, para trazer um dado mais próximo, eu lembro isso ali, em 2011, 2012, aqui em Pernambuco, tinha um dado de quando se iniciou as cotas para, não era racial, social mesmo, vindo de escola pública para entrar na Federal de Pernambuco, por exemplo, quando ainda era no vestibular tradicional, uma das coisas que aconteceram é que, depois de um ano, 100%
daqueles alunos que vieram através de escolas públicas desistiram do curso, justamente pelo ponto que só comenta de que há uma disparidade na entrada, né? Isso ocorre hoje até pelo nosso modelo educacional, independente de onde vem. Você pode vir de um bom colégio particular, como foi o meu caso, você vai encontrar disparidade quando você vai entrar na universidade. Isso para todos os cursos, desde a área de humanas, a área de engenharia, de exatas, artes. Não tem uma conexão entre o ensino médio e tudo mais. Só que qual é o ponto, para mim, mais trágico e grave nessa questão de Pernambuco, por exemplo? É que entra lá um aluno vem de escola pública, com todo o esforço dele, com as bases que ele tem de educação, entra na Universidade Federal, possivelmente primeiro da família, algo que já é totalmente orgulhoso, e aí a universidade, pelo seu nível mais alto, que é o nível básico dela, mas dispar da escola pública, destrói a confiança desse aluno. Então ele sai da universidade achando que não tem a capacidade de fazer algo. E isso, para mim, é muito mais grave e cruel, porque você está colocando na pessoa que ela não tem a capacidade de se desenvolver intelectualmente. Isso é triste, na verdade. É o efeito contrário do que se propõe, né? Exatamente. Imagina, tu cria uma política querendo aumentar a própria também questão de autoestima, né, de certo grupo, né, dos indivíduos que compõem um certo grupo, e daí a pessoa entra lá e tem uma experiência ruim nesse sentido, né, de não conseguir acompanhar, então acaba sendo pior. Né? Um ponto bem estudado, com muitos dados, na verdade. Questão da educação você não resolve no superior, né? É que há outros motivos mais políticos, né? Mas do ponto de fato é a educação básica, né? Que é o que a gente não investe no Brasil há décadas. Todo investimento que a gente fala de educação, vamos gastar na educação, vai para o superior. E a educação básica não é olhada. O James Heckman, tem o estudo do James Heckman, né? Que inclusive, se não estou enganado, vencedor do Nobel, justamente por isso, de demonstrar que o investimento em educação, na educação básica, ele tem um retorno muito maior do que o investimento sobre a educação superior. Então, as partes mais importantes de a gente precisar garantir que as pessoas aprendam são nas etapas lá iniciais, as fases iniciais de aprendizagem. E eu estou falando aqui de realmente inicial mesmo, assim, menos de 10 anos ali, é uma coisa muito, muito básica. Alfabetização, leitura, né? E contas básicas, né? Nem regra de 3, é soma e multiplicação, né? A regra de 3 é mais para frente, né? Então não adianta, né, tu ter um ensino básico horrível, um ensino médio pior, e tu achar que vai resolver o problema no ensino superior colocando gente de forma artificial dentro da universidade, né? E muitas vezes o que acontece, que eu lembrei também, é que acaba que as pessoas acabam escolhendo cursos que são bem menos competitivos, que tem bem menos oportunidade, tem bem menos mercado depois que a pessoa sai da universidade. Então isso também acaba muitas vezes não ajudando. De repente, poderia ser melhor para uma pessoa fazer um ensino técnico, né, em atividades mais práticas, do que pegar um diploma de um curso que não tem inserção no mercado. Basicamente, assim, não existe mercado para aquele curso. Acontece isso no Brasil, tem vários cursos hoje que não existe mercado para aquela formação. Então, uma pessoa sai da universidade e não tem onde se inserir. Então, o que seria melhor, né? Tu artificialmente influenciar aquela pessoa para entrar num desses cursos e a pessoa investir um grande tempo lá, né? E sair sem perspectiva de profissional. Ou essa pessoa entrar em um curso, de repente, técnico, uma coisa que mais voltada para a realidade dela. Então, tem várias questões. Paralelo a isso, e tem até acho que a Tatiane, ou Tatiana, está comentando, Tati morando aqui, e isso é fato, e que paralelo a essa formação básica, que é deficitária no Brasil, a gente tem que ter também a formação dos professores que irão ensinar, né? Isso é um dado que a gente tem no Brasil, então eu vou indicar para vocês um livro da Zeina Latif, chamado Nós do Brasil. Ela tem um capítulo que fala só sobre a questão de educação. É um livro que saiu ano passado, 2022, saiu ali em maio, creio. Muito bom livro. E aí ela justamente comenta que, por exemplo, no governo
militar aqui no Brasil, por exemplo, que a gente teve um investimento maior nessa parte de educação básica, e depois decorreu para a formação de técnico e tudo mais, aí nasceu o Sistema S, né, do Senai, Senac, SESI e tudo mais. Mas nessa formação básica, o empecilho que estiveram de cara foi na formação de professores. Então, paralelo a criar mais escolas para poder creche, para poder alfabetizar a criança, né, e dar os primeiros anos iniciais de educação, já que era um dever aí nessa época não era como a Constituição de 88 ainda, óbvio, né, mas já tinha ali na Constituição um dever do Estado de prover educação. Eles fizeram isso e aí tiveram que fazer essa formação de professores também. Então é um duplo problema e é paralelo que tem que ser atacado nesse sentido de resolução. Bom, como a gente não tem que ficar esperando exatamente as coisas do Estado, tomemos nós a iniciativa de atacar essa questão. O Clube Frecaneca tem todo um propósito nesse sentido, então depois fiquem ligados no nosso perfil. A gente vai fazer um trabalho em escolas públicas esse ano, inclusive, e nosso intuito é virar um instituto para atacar essas duas frentes, educação básica e formação de professores. Mas aí, eu queria falar um pouco mais, Lucas, porque esse ponto de cotas, por exemplo, traz aquela questão do que eles chamam de justiça cósmica, né? E aí é um dos livros do Sowell também dessa época. O que é que o Sowell vai falar também? O que é que ele diz com justiça cósmica em relação à justiça social e como é que ele fala isso? Então, o Sowell ele tem uma trilogia informal, né, das visões, que começa no conflito de visões e aí continua no a visão dos ungidos, The Vision of the Anointed, que tem tradução também aqui no Brasil pelo Clube Ludovico. E, por fim, tem o The Quest for Cosmic Justice, A Busca pela Justiça Cósmica, que é um livro onde ele trata de questões, acho que é bastante atual para o nosso caso aqui também, porque ele trata muito de questões jurídicas ali. E essa questão, isso que ele chama de justiça cósmica, é basicamente o seguinte: pensa no que a gente conhece hoje por justiça social, que é uma coisa extremamente não mal definida, né? É uma coisa que ninguém sabe definir bem o que é uma coisa assim, tem que ter uma paridade total entre a sociedade, entre todos os grupos, todas as pessoas, todo mundo tem que estar no mesmo nível. Acho que uma palavra que é bastante usada e que está ligada a isso é aquela palavra equidade, né? Sim. A gente não busca igualdade, a gente busca equidade, a gente quer colocar todo mundo no mesmo patamar. E então ele chama, na verdade, ele fala que isso que muitas pessoas chamam de justiça social é mais do que isso que elas estão pedindo. Elas não estão pedindo só justiça dentro da sociedade, elas estão pedindo que sejam reparados erros, muitas vezes da história, ou muitas vezes do cosmos, no sentido de que reparar questões que não são culpa de ninguém, não são culpa da sociedade, não são culpa desse ou daquele grupo, dessa ou daquela pessoa, mas alguém olha para uma certa situação e enxerga que há um problema porque há uma desigualdade, e as pessoas teriam que ser iguais em todos os aspectos possíveis. Então é evidente que se a gente olha para as pessoas individualmente na sociedade, a gente vai ver que existem injustiças que não são determinadas por nenhuma pessoa, nenhum agente. Uma pessoa, se ela nasce com algum problema congênito, ela é desigual a outras pessoas, ela não vai ter as mesmas facilidades na vida, né, na sociedade. Né? Só que não é culpa da sociedade. Né? Isso não é culpa da sociedade. É claro que eu não estou dizendo que a gente não pode buscar tornar a sociedade e espaços melhores para receber as pessoas. A questão é que não é culpa da sociedade. É uma questão, é um acidente né, que não tem nada a ver com a sociedade. Então é por isso que ele chama de justiça cósmica. O perigo, então, no caso, é usar essa palavra, né, que é convenientemente definida por cada político, né, como justiça social, como um parâmetro. Né? Se você utilizar como um parâmetro para a política pública, para as suas ações, você inevitavelmente vai estar criando distorções e maleficiando, né, causando malefícios para pessoas que não têm nada a ver com aquela situação. Né? Sim, no geral. Porque isso vai entrar em conflito
com a justiça como a gente conhece formal, né? A justiça formal, que ele chama de justiça humana, né? A justiça formal, ela estabelece certas regras e certo tratamento, um tratamento de tratar as pessoas como iguais, né? Sim. E quando tu coloca uma categoria, uma ideia, né? Essa ideia de justiça social, que ele chama de justiça cósmica, que fala, não, a gente não pode tratar todos iguais porque as pessoas são todas diferentes. Então a gente tem que tratar cada um de acordo com o que ela precisa. Tá, mas aí quem é que vai definir isso? Quem é que vai escolher? Tu vai tirar de quem para dar para o outro? Quem é que vai pagar por... Então tu acaba iniciando um grande conflito. Tá, e quem é que... Daí a gente fala em reparação histórica. Bom, quem é que vai pagar pelo que sofreram certos grupos não sei quantos anos atrás, e que com certeza tem influência até hoje, muitas vezes, né, nesses grupos, mas assim, quanto que a gente vai voltar na história para ir reparando as coisas? Bom, tem uma coisa que o Sol fala sobre isso no Race and Culture, que a própria ideia de que tu pode reparar hoje, muitas vezes economicamente, uma atrocidade histórica cometida 100 anos atrás, é uma ideia absurda e ofensiva. É ofensivo, porque tu não vai reparar materialmente hoje, beneficiando um grupo materialmente hoje, tu não vai reparar o que foi feito com um grupo totalmente diferente de pessoas no passado. Não vai reparar. Então é até ofensivo achar que tu vai reparar. E factualmente impossível também, porque essa questão de reparação histórica, né, e apropriação e tudo mais, se a gente for nessa toada, usando esse parâmetro, a gente vai chegar indo a fundo e a fundo com essa reparação histórica lá em Adão e Eva. Por que então que vocês tiveram um monte de filhos, aqui, é isso de humanidade, esse caos todo? Não dá. Esse é um parâmetro totalmente não funcional e vai criar mais distorções, mais malefícios. Bom, a gente já está chegando no finalzinho, e aí só tem algo muito bonito, que independente de tudo o que ele viveu, ele é um cara bem grato, né? Inclusive ele fala naquele seu livro, cadê? Já acho que a fala dele... sim, quando ele vai falando da sua odisseia pessoal, né? O ponto principal de olhar para trás em minha vida, além do prazer de compartilhar reminiscências, é esperar que os outros encontrem algo útil para suas próprias vidas. Então você percebe que só ele busca olhar para o seu passado de forma a aprender algo e não reclamar de algo. Eu sou assim, eu me fiz assim. Gabriela não tem essa pegada. O negócio dele, eu vou compreender o que eu posso aprender a partir disso, como me tornar melhor. E aí tem algo muito legal. Benjamin Franklin escreveu a sua biografia para que, quando ele falecesse, seu filho tivesse uma obra para poder basear a sua vida. Ele não queria, por amor ao seu filho, então ele escreve sua autobiografia. Não foi pelo pedido dos outros, né? Por amor ao seu filho, escreve sua autobiografia. Tem 13 virtudes lá que ele cita, e a 13ª, inclusive, é humildade. Imitar Sócrates e Jesus. Ele coloca Sócrates e Jesus como exemplo de humildade. Um dos grandes tratados sobre ética da história da humanidade foi Aristóteles quem escreveu a seu filho Nicômaco. Então, se tem Ética Nicômaco, que é justamente um tratado sobre ética que Aristóteles escreve. E no ano de 93, seu primeiro filho de Sol, John, né, ele se forma e aí ele escreve um artigo lembrando que seu filho demorou para falar. E ele demorou para falar, né, mas ele já tinha algumas habilidades analíticas muito fortes, ele era muito bom, vamos pensar aqui matematicamente, criou em xadrez, né, e ele só vem a falar com 4 anos de idade, então ele passa do primeiro aos 4 anos sem falar, porque ele tinha uma habilidade muito legal. E aí ele escreve esse artigo em amor ao seu filho, né, agradecendo que estava se formado, só que alguns pais se identificaram com essa situação e reconheceram que seus filhos tiveram algo parecido. Meu filho também demorou a falar, tudo mais. E aí, isso foi em 93, em 97, ele lança, por conta desse artigo da indagação das pessoas, o Late Talking Children, né? Crianças que falam mais tarde. E aí ele traz algo muito antes, inclusive, de um pensador grande dessa área psicológica disso. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar aqui, dessa relação honesta, que nasceu de um amor pelo seu filho também, né, Thomas, em relação ao seu filho John,
mas que ele criou uma obra muito à frente do seu tempo e de uma área totalmente fora, né, da dele, né? Como economista, crítico social, filósofo, ele foi muito honesto e contribuinte nesse sentido. O que você pode falar? Essa história é muito legal, e é realmente assim a área do conhecimento que ele foi mais longe do que a formação dele, né, formal. Então se trata de uma contribuição na psicologia do desenvolvimento, né? Ele tem o filho dele e que demora a falar, como tu colocou aí, e só que ele vai em alguns médicos e os diagnósticos que ele recebe são diagnósticos de autismo. Só que aí o filho dele eventualmente fala, ele percebe, como tu falou também, que o filho dele, apesar de não estar falando, ele demonstrava entender padrões, né, ter habilidades analíticas relativamente avançadas para a idade dele. Então ele conseguia entender padrões assim, em jogos e coisa e tal. E aí, eventualmente, o filho dele começa a falar e mais tarde, na vida adulta, aquelas habilidades analíticas excepcionais, elas se provam. Ele realmente é uma pessoa que tem habilidades analíticas acima da média e a formação e o trabalho dele tem a ver com isso também, do filho dele, né? Sim, Só que não existia nada que apontasse para autismo ao longo da experiência dele, né? Então ele não tem autismo, não tem nenhuma forma de autismo. E quando ele fala sobre isso, muitos pais também falam para ele, aconteceu a mesma coisa com meu filho, coisa e tal. E ele começa um estudo, então, e vai atrás de referências da área. Então ele vai atrás do Steven Pinker, né? Contata o Steven Pinker e fala, olha, eu tenho esse caso aqui, que tu conhece alguém que pode me ajudar? E aí o Steven Pinker conecta ele com outros pesquisadores da área. E ele tem essa tese, ele desenvolve essa tese, o Sowell, de que algumas crianças, elas desenvolvem as habilidades analíticas antes das linguísticas. No caso assim, a energia delas, digamos assim, está sendo usada mais para desenvolver as analíticas em um determinado período da infância ali, né, no início, e por isso acaba que não tem muito para as linguísticas. Mas depois isso se torna mais parelho e fica tudo normal. E aí ele cunha essa síndrome de Einstein, porque ele especula que Einstein teve essa síndrome porque o Einstein também foi uma criança que falou tarde. Né? Isso está documentado. O Einstein demorou muito a falar quando era criança. E ele também é um cara que tem habilidades analíticas, obviamente, excepcionais. Então essa é uma parte bem interessante da história do Sowell e das contribuições que ele trouxe. Bom, sensacional. A gente está chegando já ao final da nossa live. E o Negão é fora de série, né? Putz, é sensacional mesmo. E, bom, só eu sempre que possível, né? Como diz nosso amigo da página Toma Sol Brasil. E sim, o Daniel sempre fala isso. Ou talvez indicação, Lucas, o que é que você indica para a galera? Eu quero começar a ler esse cara é muito fora, eu quero começar a ler. Qual deles você indica? O que é que você sugere, pessoal? Ou artigo? Sim. Eu acho que sempre depende dos interesses da pessoa, né? Porque o Sol escreve tanto sobre economia quanto sobre filosofia política, história das ideias, cultura, história, enfim, uma série de coisas. Então é legal, a pessoa consegue, de repente, pegar um livro que trate mais do que ela gosta. Mas, de modo genérico, assim, eu costumo indicar, para começar, ou Os Intelectuais da Sociedade, ou Economia Básica, porque são livros onde eles são livros mais atuais, mais recentes na história de publicação do Sowell. Então eles já trazem insights e teorias ali que estão nos outros livros dele. Então ele tem um certo compilado ali que vai abordar várias contribuições que ele já trouxe. Então é por isso que eu costumo indicar esses dois livros. Uma amálgama, né? Então ficaria algo como Intelectuais da Sociedade, se a pessoa quiser ter algo mais humanístico, de Sowell, e Economia Básica, se for algo mais econômico, mais de exatas, né? Ainda que em ambos tenham, pelo menos citações ou comprovações, já que ele é um empirista, dessas duas áreas. No próprio Economia Básica ele traz também questões relacionadas às visões, ele traz questões que ele aborda na filosofia da cultura, né, claro, focando na parte econômica. Como um grande pensador, né, vai trazendo a amálgama de suas
grandes contribuições. Bom, é isso, meu amigo. Quem quiser ouvir mais do Lucas, ele vai ter uma live agora com a página do Clube Ludovico. Então, o cara sabe muito. Obrigado pelo aceite do convite. Foi uma live fantástica. Nesse curto tempo de 1 hora que a gente já aprendeu, teve uma pincelada de conceitos importantes sobre o solo. Então, agradeço novamente aqui, Lucas. E diga. Eu que agradeço, Gabriel, o convite. Sempre um prazer falar sobre o Soul. E também parabenizo vocês aí do Clube Frei Caneca, que é sensacional o trabalho que vocês estão fazendo. Muito importante. Tá bom, meu querido. Tamo junto, galera. E fiquem ligados. A gente vai iniciar nossa turma de férias aí. Livro bom pra caramba que a gente vai iniciar os estudos. E a gente tem esse trabalho de educação, formação de professores. Junta com a gente que a gente vai fazer um Pernambuco, um Nordeste e um Brasil melhor. Tamo junto. Valeu, Lucas. Obrigadão, meu amigo. Tá, valeu, um abraço. Abraço.